Sr. Presidente da República, gostaria de lhe agradecer em nome do Governo o convite que nos foi formulado para aqui podermos estar conjuntamente com os conselheiros das comunidades portuguesas. Gostaria de lhe transmitir que hoje mesmo o Conselho das Comunidades Portuguesas procedeu à eleição dos principais responsáveis de todos os órgãos regionais e também assumiu hoje a sua nova presidência na pessoa do Dr. Flávio Martins, que é quem se encontra à minha direita. A partir de agora será ele que tem responsabilidades na condução dos trabalhos e em zelar pelo cumprimento escrupuloso daquilo que são as suas atribuições e competências enquanto Conselho que recomenda e procede à emissão de pareceres para o desempenho cabal de responsabilidades que estão confiadas ao Conselho das Comunidades. E na sua pessoa gostaria de cumprimentar todos os conselheiros, mas mais importante do que eu poder usar da palavra, neste momento, e quero agradecer ao Sr. Presidente da República pela oportunidade que me proporcionou nesse sentido, gostaríamos de dar a palavra àquele que é o mais experiente membro do Conselho das Comunidades Portuguesas, que é o Sr. José Miranda Reis de Melo, que é hoje um elemento também de solidez e de diálogo entre todos aqueles que aqui desempenham as várias regiões do mundo onde temos portugueses. Sr. Presidente da República, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, é uma alegria enorme revê-lo. Estivemos juntos há uns anos no Recife e vir a esta casa, ter a honra deste nosso Conselho ser recebido por Vossa Excelência, é talvez muito tocante para todos nós, conselheiros, que procuramos desenvolver uma tarefa junto às nossas comunidades, sempre querendo representar o nosso país da melhor forma e fazer com que os anseios e as questões que nos são colocadas possam ter eco junto às nossas autoridades. Então fica registrado que acredito que todos os nossos conselheiros que aqui se encontram se sentem muito honrados com a deferência do Sr. Presidente da República em ter-nos recebido nesta casa que para todos é sempre uma coisa linda de ver e de rever. Muito obrigado por sua gentileza e ao nosso Secretário de Estado também por ter se lembrado de mim. Eu tenho o maior gosto em receber-vos neste segundo dia de trabalhos do Conselho das Comunidades Portuguesas. Desde o primeiro momento em que soube que ia reunir este Conselho, numa audiência com o Sr. Primeiro-Ministro, logo lhe disse que me queria associar e queria acolher-vos aqui no Palácio de Belém. E aqui estão, felizmente. Eu, com este encontro, quero deixar bem vincados 3 pontos. Primeiro, prestar uma homenagem às comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Em segundo lugar, louvar o papel de relevo dos conselheiros das comunidades portuguesas aqui presentes. Terceiro, sublinhar o trabalho do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao longo destes últimos anos, no sentido de aproximar as comunidades e os seus representantes a Portugal. Bom, em primeiro lugar, quero começar por elogiar e homenagear perante vós as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Sabem como eu tenho familiarmente uma ligação muito forte a essas comunidades. Eu costumo dizer que a parte mais importante da minha família vive numa comunidade portuguesa no estrangeiro. E digo a mais importante porque mais virada para o futuro, mais prospectiva, representando as gerações que mais décadas viverão a projetar o nome de Portugal. E, portanto, não é uma realidade que falo de cor, é uma realidade de que falo sentindo-a todos os dias, todas as semanas, todos os meses, ao longo de anos. Eu tenho afirmado, como têm ouvido certamente, que sou e serei o presidente de todos os portugueses, incluindo os milhões de portugueses que residem no estrangeiro. E terei sempre, ao longo do meu mandato, um empenho particular em procurar valorizar as nossas comunidades. E faço isto porque considero que o papel das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro é verdadeiramente singular na promoção e valorização do nosso país. É singular mesmo comparando com outros países que têm comunidades de nacionais seus espalhadas pelo mundo. Conseguimos ir mais longe do que eles vão e fazer mais do que eles têm feito. O respeito que conseguem granjear as portuguesas e os portugueses por esse mundo fora
a forma como se integram, adaptando-se aos climas mais variados, às línguas mais diversificadas, às condições de vida as mais inesperadas, a capacidade de trabalho, os princípios que comungam e que são naturalmente os nossos, a valorização da língua portuguesa, permitem-me afirmar, enquanto Presidente da República, que Portugal é tanto maior quanto maior for a nossa projeção no mundo através de vós e o reconhecimento das comunidades portuguesas. Por esse motivo, como já saberão, decidi comemorar pela primeira vez na história o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas fora do território nacional. De manhã haverá uma cerimónia em território nacional, porque é também o Dia das Forças Armadas, uma cerimónia militar. Mas depois, no resto do dia, terei a oportunidade de, acompanhado pelo Sr. Primeiro-Ministro, e celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, junto dos milhares de portugueses que residem em Paris. Com isto, eu, no fundo, estou a dizer que estarei fora do território físico de Portugal, mas estarei dentro do território espiritual de Portugal ao celebrar o dia que nos é comum. Mas não será uma vez sem sequência. Pelo menos de 2 em 2 anos, o que significa 3 vezes no decurso de um mandato de 5 anos, haverá a celebração desta natureza junto das comunidades portuguesas. Mas também vos digo que estou atento às vossas preocupações e aos desafios que se colocam às diferentes comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Estou atento e serei particularmente ativo em responder diretamente a cada questão que me é colocada, sempre em estreita articulação com o Governo. Mas mais do que isso, nas deslocações que tenho projetadas já neste momento, até ao final do ano, é bem provável que tenha a oportunidade de, no verão vivido em território físico português, ou por causa da comunidade, da cimeira da comunidade dos países de língua portuguesa, ou por causa dos Jogos Olímpicos, de ter o ensejo de partilhar a experiência de estar com algumas das comunidades portuguesas no Brasil. Como terei, porventura, a mesma oportunidade numa ida aos Estados Unidos da América, em setembro. Como terei, quase certeza, a oportunidade de estar com portugueses na Suíça, numa visita de Estado que farei em outubro. Como é possível que possa estar, que esteja, também com alguns dos nossos compatriotas em alguns outros países latino-americanos, na ida ou à vinda da cimeira da Organização Ibero-Americana. Isto é, todas as oportunidades em que se propicie, e em alguns casos isso é viável, noutros é menos viável, estar convosco, ou alguns de entre vós, eu estarei. E limitei-me apenas a dizer aquilo que tenho em agenda neste momento até ao final do ano. Mas este empenho em valorizar as nossas comunidades não é nem pode ser um exclusivo do Presidente da República e do Governo. E é neste sentido que me dirijo a todos os conselheiros das comunidades portuguesas aqui presentes recentemente eleitos. E permitam-me que sublinhe de forma especial o Presidente que acabou de ser designado. É uma grande responsabilidade, mas é também um grande motivo de orgulho. Certamente. O sucesso desta relação entre as comunidades e Portugal aos seus diferentes níveis é um desafio que partilhamos todos. O vosso contributo, senhores conselheiros, para nos aproximar, para aproveitarem o que hoje podemos oferecer aos nossos emigrantes e aos milhões de luso-descendentes espalhados pelo mundo fora, é uma oportunidade que nenhum de nós pode desperdiçar. Ao receber-vos aqui, quero também encorajar-vos a contribuírem para este desiderato durante o vosso mandato de 4 anos. Eu sei que tem uma reunião ordinária pelo menos uma vez por mandato, mas poderão reunir mais vezes, nomeadamente
por convocação do vosso Presidente ou do Governo. Pelo menos, porque há uma outra circunstância adicional. E tenho esperança de que neste mandato haja mais do que uma reunião quadrienal. Incentivo-vos a trabalharem estreitamente com a nossa rede diplomática e consular e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, aqui representado pelo Sr. Estado de Estado das Comunidades Portuguesas. As competências que vos são atribuídas por lei devem ser exploradas ao máximo para potenciarmos o papel das comunidades portuguesas no mundo. E nisso conto convosco. Porque na rede de instituições que existem, há vários planos de intervenção possível e que devem ser conjugados. Um plano de intervenção muito específico é o do Conselho para a Diáspora. Outro plano diverso, mas muito importante e que deve ser valorizado, é o das câmaras de comércio espalhadas pelo mundo, em que é fundamental definir o estatuto jurídico e estabelecer um esquema confederativo. Mas o vosso papel não é substituído por ninguém. Esse papel é essencial. Uma última palavra para louvar o trabalho que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem desenvolvido ao longo dos últimos anos, no sentido de aproximar as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro do nosso e vosso país. Esse trabalho, essa aposta, são o reflexo da continuidade da nossa política externa, independentemente dos governos em funções, reconhecendo as comunidades como um dos pilares dessa política. Este é um ponto que eu queria deixar muito claro. Desde o 25 de Abril e desde que existe, porque foi aprovada, promulgada, entrou em vigor a Constituição da República Portuguesa, e já lá vão 40 anos, que a política externa, no essencial, é a mesma. É a mesma. É a mesma em termos de pertença europeia, é a mesma em termos de integração na comunidade dos que falam a nossa língua, é a mesma em termos transatlânticos, mas é, sobretudo, a mesma na valorização das comunidades. Porque essa faz parte da nossa maneira de ser. Como país, define o elemento humano do Estado. Eu aprendi, em Direito Constitucional, que o Estado se definia por 3 elementos identificadores: o povo, o território e o poder político. E o mais importante de todos eles, porque transporta com a sua definição os demais, é o povo. É o elemento humano do Estado. Porque onde está o povo está o território. Onde está o povo está o poder político. E o povo sois vós, somos nós. Dentro e fora das fronteiras físicas do Estado. E essa é a grande força de uma pátria como a nossa. Ora, esta continuidade da política externa reflete-se depois na melhoria dos serviços consulares, mesmo em períodos de constrangimentos orçamentais e com escassez de recursos humanos, na multiplicidade de instrumentos hoje ao dispor das comunidades, aliado a um espírito altruísta e de enorme dedicação de todos os funcionários que lidam diariamente com as questões consulares, seja a partir de Lisboa, seja nos postos espalhados pelo mundo. Em suma, aquilo que vos queria dizer vem, obviamente, do pensamento, mas vem, não menos, do coração. Todos nós, no fundo, pertencemos às comunidades espalhadas por esse mundo fora. Não há uma família portuguesa que não tenha um elemento seu, vários dos seus elementos espalhados pelo mundo. É essa realidade que nos dá a força que temos, que muitas vezes não aproveitamos e de que não temos plena consciência, mas que é enorme nos países onde estamos, por todo o mundo. É enorme. Não imaginam, por exemplo, e eu tenho de improvisar alguma coisa para além do que foi preparado. Bom, não imaginam, por exemplo, a estupefação, mas ao mesmo tempo a admiração que foi nas autoridades francesas, quando souberam da ideia de comemorar o Dia de Portugal em França.
do Presidente ao Primeiro-Ministro, a todos os níveis da autoridade, inclusive a local, houve uma reação primeiro de admiração e depois de admiração no sentido de perplexidade e depois de admiração no sentido de reconhecimento relativamente àquilo que era óbvio. O que é estranho é que nunca ninguém tenha pensado nisso. Que faz tanto sentido celebrar o Dia de Portugal dentro das fronteiras físicas do território como fora delas, nas comunidades portuguesas. É uma evidência. E é uma evidência própria de um grande país, que se assume como um grande país. E agora, já disse o essencial que vos queria dizer, quero convidar-vos a acompanharem-me até ao jardim, para beneficiarmos de um fim de tarde que não é tão bom quanto o habitual, mas é razoavelmente bom, à beira-tejo, que certamente irão apreciar, permitindo tirar uma fotografia do grupo. Bem-ajam pela vossa presença.